Oi gente, tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais um vídeo do canal e hoje nesse formato diferente de bate-papo e eu trouxe uma convidada para a gente conhecer e juntos bater um papo, né? Sobre o dia a dia, sobre a vida, sobre a trajetória. E hoje eu tô com uma pessoa aqui muito especial, a Danúbia, e eu vou deixar ela falar um pouquinho. Um pouquinho não, né? Esse vídeo é para tu falar muito, Danúbia. Pode se soltar, pode ficar à vontade. E é isso, vamos lá? Conta um pouquinho pra gente como foi sua trajetória, como foi sua infância, da onde você é. Se apresente para os nossos telespectadores aqui. Olá, gente. Eu me chamo Danúbia. Atualmente eu moro em Canaã dos Carajás, mas eu sou baiana, da Bahia. Foi lá que eu cresci. Sou da cidadezinha pequenininha chamada Uauá, né? Então foi lá que eu cresci. E com os meus 19 anos eu vim morar com a minha família. Estou aqui até hoje. 18 anos aqui já em Canaã. Muito tempo, 18 anos, uma história. E aí, como é que foi sua infância, assim? Seu primeiro contato com a fé cristã, já nasceu no Evangelho? Como é que foi? Conta aí pra gente. Sim, eu nasci no Evangelho. Minha família é toda evangélica, né? Meu pai, minha mãe, meu pai é presbítero na Assembleia de Deus e eu fui criada na Assembleia de Deus. Então, assim, a minha infância todinha, minha vida todinha foi dentro da igreja. Então, sempre dentro da igreja. Já, não, nunca saiu da igreja? Não, nem nunca. Teve um momento. Não. Amém, glória a Deus, amém, igreja. Então, cresceu lá no Auá, e aí? Congregou? Nisso eu congreguei na igreja, né? Fazia parte do Ministério de Dança na época. Fazia parte do Ministério de Dança. E com os meus 19 anos eu casei, foi quando eu vim embora para Canaã. Né? Aqui eu fiquei um tempo na Assembleia de Deus também. Depois de uns quase 10 anos na Assembleia de Deus, aí foi que eu vim para a minha atual igreja, que é a Igreja de Deus Forte. Muito bem. Então, vocês ouviram, ela casou com 19 anos. 19 anos. E aí, conta como foi essa história de amor, como é que começou. Conta aí pra gente, que a gente quer saber um pouquinho também, né, dessa história do início de tudo. Uhum. Sim. Então, o meu esposo era meu primo. Nossa. Era meu primo. E aí, com 13 anos, começamos a namorar. Não façam isso, tá, criança? 2 crianças. E com 19 anos casamos, né? Sim. Tivemos uma trajetória aí, tivemos 2 filhos, né? Uma história linda, escrita por Deus. Foi 19 anos de casamento, né? E só tenho a agradecer a Deus pela história que eu tive com ele. Foi, graças a Deus, foi uma história muito bonita. Amém. E assim, eu trouxe a Danúbia também para ela contar uma parte do testemunho que teve um momento trágico nessa história de amor, né? Fazem 3, 4 anos atrás? 3 anos. 3 anos atrás. E ela vai contar para vocês, assim, uma parte que foi dolorosa e ela vai compartilhar e ouçam com atenção. O que aconteceu em 2021? Qual é a data de dezembro? 29 de dezembro de 2021. 29 de dezembro de 2021. O que aconteceu em 29 de dezembro de 2021? Eu vou voltar um pouquinho antes dessa data. Era final de ano, 2021, e programamos uma viagem para a Bahia, né, para visitar meus pais. Viagem normal, né? Férias. Passar Natal e Ano Novo lá com minha família. E a gente saiu daqui dia 24 para chegar lá dia 25. Né? A viagem foi tranquila, graças a Deus, chegamos bem. E quando foi no dia 29 de dezembro, ele foi colocar um amigo no quintal na casa do meu pai. E quando ele subiu a escada, que ele foi colocar a luz no quintal, arrumar o quintal para a virada do ano, a gente ia estar programando um churrasco, ele levou um choque. E nesse choque ele caiu de cima e infelizmente ele não resistiu. Fomos a família completa e voltou só eu e meus 2 filhos para casa. E ele foi sepultado lá, né, porque ele era de lá também. E um momento terrível, porque foi um acidente, pegou todo mundo de surpresa, né? E ele, assim, era uma pessoa que ele era muito querido pela minha família, por todos que cercavam ele, né? E foi, assim, uma tragédia sem explicação, assim, que até hoje
Não adianta tentar explicar, não Entender. adianta tentar entender, porque A gente não consegue ainda não compreender consegue. os propósitos do Senhor, né? E foi uma perca, assim, que a gente nem consegue mensurar na nossa igreja. Eu tive pouca convivência, mas parece que, sei lá, eu não consigo nem com palavras definir como foi, né? Todo mundo se sensibilizou e sentiu essa dor, essa perca que hoje, até hoje, tem essa saudade. Né? Eu vou deixar a foto dele aqui para vocês conhecerem. Né? Uma pessoa única, de caráter único, que a gente teve o prazer e a chance de conhecer. Eu digo a gente, assim, a gente da Igreja de Deus, aqui de Canaã dos Carajás. E como foi, Danúbia, depois que, para viver o luto, como foi a fase do luto? Sim, isso aconteceu dia 29, né? Eu fiquei lá na Bahia, acho que eu voltei por volta do dia 2 de janeiro, por aí. E foi quando eu voltei, que eu cheguei na minha casa, que é tipo assim, parece que a ficha vai caindo, né? Não foi fácil, não foi. Não é, né? A dor do luto só sabe quem passa, só sabe quem enfrenta, né? Nada que eu possa falar explica, nada. E assim, cada pessoa tem a sua forma de reagir ao luto, né? Eu fiquei 1 ano e 6 meses na cama. Assim, quem me via achava que estava tudo bem, mas não estava. Eu saía, eu trabalhava, mas quando eu voltava para casa era só deitar na cama, eu não me importava nem com meus filhos. A verdade era essa. Eu não me importava de estar fazendo comida para meus filhos, de cuidar de nada. Era eu, a minha dor, dentro do quarto, trancada ali. Eu estava para dentro do quarto, eu via os meninos lá se esbagaçar, como a gente fala na Bahia. Para mim era mesmo que nada, né? E assim, foi... a sensação que eu tinha realmente é que eu estava no fundo do poço. E por várias vezes eu orava e falava para Deus para me tirar daquele fundo do poço, né? Mas Ele me alcançou. Eu tive que enfrentar o luto, eu tive também que me levantar, porque para a cura vir depende da gente também. Porque tem coisas que você pode fazer por mim, sim, mas tem coisas que só só eu e você, Deus. é verdade. Então, assim, o fato de me levantar, de reagir, dependia exclusivamente Mesmo de que mim. alguém chegasse e falasse assim, tô com você, tô do seu lado, levanta, reage. Não é a mesma coisa de alguém chegar e falar, né? Tipo assim, alguém chega e fala, levanta, reage, mas aí você que decide fazer isso, né? Isso, porque é fácil chegar e falar, levanta, faz isso, tal. É fácil você chegar e falar, levanta. Agora, para quem está ouvindo, é todo um processo. É todo um processo. Tem coisas que a gente escuta e não absorve. Sim. Entendeu? Assim, na verdade, a nossa mente, ela tenta nos parar, ela tenta, de todas as formas, achar que a gente é incapaz, que a gente não vai conseguir. Sim. E, assim, a única forma de você vencer o luto é em Jesus. Não tem, né? Não tem outra forma, não tem como. Aí você começou a buscar mais ainda o Senhor para tentar sair dessa situação. Isso que aconteceu? Foi. Porque nos meus piores momentos, eu me trancava, né? Que eu vivia assim, trancada. Eu orava e eu falava para Deus: Deus, é só eu e o Senhor aqui, me ajuda, segura meu mente. Tinha dias que eu estava assim, com crise de ansiedade, que eu já cheguei a meu corpo ficar todo marcado de crise de ansiedade, de como se o ar fosse faltar, sem não fosse nem para respirar. E eu só clamava: Jesus, segura na minha mão, é só nós dois aqui, me ajuda. E assim, era instantâneo. Tinha dias que assim, aquela paz entrava, ia aliviando, ia voltando. E assim eu fui vencendo. Teve alguma experiência que tu passou que tu acha que fortaleceu tua fé? Alguma experiência? Essa foi uma das que fortaleceu tua fé? Essas assim foi uma das que mais fortaleceu, porque eu vi assim que era coisas que acontecia, eu orava, acontecia, sabe? Vinha de imediato. Aconteceu várias coisas durante esses 3 anos, né? Até chegar aqui, né? Várias experiências. O fato de eu voltar lá na cidade, no local do acidente, que eu falei que eu não voltava mais nunca. Sim. E Deus me fez voltar lá. Criou um certo trauma, né? Mas Deus veio. Criei um trauma e eu falava: lá eu não volto mais nunca. Na casa do meu pai eu não entro mais nunca. Como eu falei, se eu dentro da casa do meu pai, eu criei um bloqueio com a cidade, com a casa do meu pai. E depois de 1 ano e 6 meses,
Eu não sei como, não me pergunto, que eu não sei explicar. Eu estava com a passagem comprada para ir para lá, né? E fui. E todo mundo estava atônito me esperando lá, sem saber como ia ser a minha reação. E eu cheguei na casa do meu pai com a mesma alegria que eu chegava ali com ele. Eu não sei explicar, e eu só sentia paz, paz, paz. Então, assim, durante esse processo, foi tantas coisas que foram acontecendo, que para mim poder explicar, e teve aquele dia isso, foi muitas coisas. E eu acho que uma coisa que ela não falou, que eu lembrei agora, foi a questão do batismo no Espírito Santo. Sim, foi. Foi uma experiência. Foi essa experiência aí, foi porque o primeiro culto que eu fui após a morte dele, que ele era o líder do nosso Ministério de Louvor, né, a qual eu faço parte. E o primeiro culto que eu fui, eu acho que estava com uns 20 dias que ele tinha falecido, acho que não tinha um mês ainda, bem recente. E foi o culto que eu estava destruída. Assim, eu sentei lá atrás, nessa época eu estava decidida a sair do Ministério de Louvor, eu já tinha até falado com a liderança que eu iria sair, que eu não tinha como ficar. Eu cheguei no culto, sentei lá atrás e só chorava nesse dia. E no meio do culto, eu senti vontade de cantar. E eu mandei mensagem, né, pro líder atual que estava na época. E eu falei, eu quero cantar uma música para você. E eu fui, subi para cantar, né? Eu nunca tinha falado em microfone, porque quem me conhece sabe que para me falar timidez em pessoa. A timidez em pessoa, acho que a timidez do mundo todo estava em cima de mim. Eu não falava no microfone, quando cantava, dublava para cantar, a voz não saía. Acontece. E eu sei que nesse dia eu comecei a falar e fui falando e cantei, né? E no final do culto foi feita uma oração. E eu fui lá na frente para receber a oração. E nesse dia eu fui batizada com o Espírito Santo. Ou seja, no momento da dor veio... No meu pior momento. No meu pior momento, assim, uma dor insuportável. Eu fui batizada. Visitada de forma diferente, especial. Glória a Deus. Aí passou a dor do luto, você renasceu, Jesus te deu essa força. E aí? Voltou para a igreja? Voltou para o ministério? Qual é o seu ministério da igreja? Atualmente eu estou no Ministério de Louvor, né? Não saí. Mas sempre foi o do louvor? Teve algum... Falou de dança no início, na juventude, isso. Aí depois? Depois foi o Ministério Infantil. Onde eu ia, o Ministério Infantil me acompanhava, né? E aí, quando eu vim para a Igreja de Deus, foi para o Ministério Infantil, ajudando no Ministério Infantil, depois eu assumi a liderança e entrei no Ministério de Louvor, né? Igual todos. No Ministério de Louvor, e agora... Está ingressando. Depois desse todo esse processo aí, Deus está me direcionando para mulheres. Né? Mulheres, vamos falar não também tem como fugir mais. De mulheres, um testemunho que espero que muitas mulheres sejam impactadas pelo testemunho da Danu. Mulheres. E também tem mídia, né? Ela está entrando. Tem a mídia também, tem a mídia. Pois é, então o seu chamado começou no Ministério Infantil, reside agora no Louvor, e agora está trabalhando com mulheres. Isso. Contam pra gente como começou esse projeto, o que necessariamente vocês fazem com mulheres, qual é a faixa etária das mulheres, explica pra gente. Tá, esse projeto com mulheres, eu vinha fugindo dele assim, desde tanto tempo, né, eu venho fugindo dele. E nesse processo de cura, né, várias vezes Deus usou pessoas para falar comigo que o que eu tinha passado, Ele ia usar para curar outras pessoas, né? E assim, eu, pela minha timidez que sempre tive, eu sempre achei, não, isso aí não é para mim não. Ministrar, né? A pregar, né? Pregar, quem diria, né? Que estaríamos gravando um vídeo contando, né? Já se imaginou? Não. Isso aqui pra mim era uma coisa impossível. Novidade. Porque até tirar foto pra mim era complicado. Tá vendo como Deus transforma? Jesus transforma. Vai, continua falando. Então, nesse processo de cura, né? Deus foi me moldando, foi trabalhando em mim. E atualmente, hoje, nós estamos com um projeto com mulheres solteiras, né? Não tem faixa etária, né?
Porque eu vejo que tem uma grande, não é dificuldade, assim, as mulheres solteiras a partir dos 30 anos, ou as que já foram casadas, elas não se encaixam em nenhuma, Isso. né? Nenhum ministério, elas ficam Algumas ali. não querem ir para os jovens, né? Porque acham que não cabe mais lá. E também tem as irmãs, elas também já se acham novas para ficar lá com as irmãs. Então elas ficam um pouco meio perdidas. Isso. Esse é um dos objetivos, resgatá-las? Esse é um dos objetivos, resgatar, juntar essas mulheres, né? E a gente tem encontros. E nesses encontros, encontros voltados para a cura, né? Porque muitas são feridas, muitas vêm de relacionamentos que não deu certo. Então, o intuito desse ministério é isso. Eu fiquei sabendo que teve um primeiro encontro. Como que foi esse primeiro encontro? De muitos que virão. Esse primeiro encontro foi maravilhoso, porque foi laços de amizade, né? Foi o primeiro tema, foi laços de amizade. E assim, ele ultrapassou minhas expectativas, porque eu imaginei que ia no máximo umas 3 pessoas. E deu quase 20 mulheres, deu muita mulher, né? Testemunho forte. E testemunho forte, né? Graças a Deus, assim, depois do encontro, testemunho de outras pessoas de fora que viu o vídeo e já entrou em contato, eu preciso fazer isso na minha igreja. E de certa ideia, né? A gente não vê esse tipo de ministério em muitas igrejas, né? Não, é difícil de encontrar. E graças a Deus, assim, o primeiro encontro foi maravilhoso, foi uma bênção, assim, que a gente ouviu muitos testemunhos depois das meninas que participaram, que para elas foi maravilhoso. Amém. Você falou também sobre ministrar, você já foi convidado para pregar, já ministrou? Já, né? Eu já fui convidada para ministrar lá uma noite num encontro de mulheres, né? Na igreja. Inclusive as agendas já estão abertas, tá? Vocês entrem em contato com ela, que a pastora vou deixar tudo aqui. Ai, Deus. E eu fui com medo, mas foi, né? Foi a primeira, né? E assim, eu tava com muito medo, né? Eu falei, Jesus, isso não é pra mim, não. Sim, o medo, ele é natural, né? O Moisés teve medo, né? Na sua caminhada, na sua trajetória. Então, o medo, ele é natural, mas a gente tem que vencer o medo pela fé. Foi isso que você fez, né? Foi. Eu falei, eu vou com medo, mas eu vou. E eu fui, né? E assim, Jesus, o que é que eu vou falar? E Deus ministrou no meu coração. Fale do seu testemunho, conte o seu testemunho. Amém. Então, foi o que eu contei, né? E graças a Deus, nesse dia, uma alma aceitou Jesus. Glória a Deus. Aí eu falei, Jesus, tá bom, eu aceito. Como é que faz para trabalhar, cuidar da casa, cuidar do ministério, participar de louvor? E como é que é a Danúbia no dia a dia? Eu sou professora, né, de educação infantil, eu trabalho com crianças no creche e não é fácil. Se eu falar para você que é fácil, você dar conta de tudo sozinha, não é. Né? Tem dias que o fardo pesa, tem dias assim que a gente é ser humano, tem dia que é cansativo. Mas Deus vai dando força e a gente vai vencendo. Tem algum método de organização, de rotina, de alimentação? Sim, porque durante esse processo também teve a minha perda de peso, né? Eu mudei toda a minha alimentação, eu já perdi... Aquela famosa reeducação alimentar? Foi, a famosa reeducação alimentar. O povo não pergunta se fez plástica, se fez bariátrica. Foi que eu fiz, gente, eu só fechei a boca. Eu mudei toda a minha alimentação, né? E nisso já foi mais de 20 quilos que eu perdi. Nossa, a gente vai deixar a foto aqui passando. Não se assustem, era eu. E aí esse processo também foi difícil? Foi difícil, porque assim, você emagrecer só na reeducação alimentar não é fácil. Né? Não é fácil. E exercício, né? Vou à academia, uma caminhada. Então, assim, é uma rotina da minha vida, assim, que é isso. É cuidar da alimentação, é cuidar de duas crianças, é trabalhar, é igreja, né? O ministério também. Então, é uma rotina muito corrida. Né? Nesse processo de emagrecimento, de mudança de fase, tu viu a mão de Deus em alguns momentos? Em tudo. Em tudo. Até o meu emagrecimento foi a mão de Deus, assim. Porque... Já tinha tentado outras vezes? Várias vezes. Nunca rompia. Então, assim, esse processo que eu comecei do luto, quando Deus começou a me curar, foi uma cura completa. De dentro. Entendeu? De dentro para fora. Então, assim, quem conheceu a Danúbia de 2021, quem me vê hoje,
não me reconheço, porque assim, é outra pessoa. Eu gosto de falar que a Danúbia de 2021, ela morreu junto com o meu esposo, ficou lá, né? E aí Deus foi trabalhando em mim, foi curando. Então, é uma cura que veio de dentro para fora. Então, Deus me curou. Então, é possível? É possível, é possível. Buscando em Deus é possível. Ele me curou do complexo de inferioridade, ele me curou da timidez. Amém. Então, assim, eu não me achava capaz de nada, e sabe? Hoje, eu já não, muitas áreas, né? Na época eu era auxiliar da educação infantil e eu sempre falava, eu nunca vou assumir uma turma, eu não tenho capacidade para isso. Tá vendo só como que as palavras, elas acabam influenciando, tendo força, né? Sim. A pessoa fala, eu não sou capaz, eu não vou dar conta, e você acreditava no que falava, né? Nisso. Eu acreditava naquilo que eu mesmo falava para mim. Eu não sou capaz, eu nunca vou assumir uma turma porque eu não dou conta. E hoje, quando eu vejo onde Deus me colocou, né, eu olho para trás, é só Deus mesmo que faz, não tem ninguém outra explica, explicação. Né? Aí você mora aqui em Canaã, seus pais moram aqui também, como é que tá a logística da família? Sim, eu aqui moro em Canaã, né, meus pais moram na Bahia, né, e eu tenho irmãos aqui também. Tem irmãos aqui, comigo são 5, né, que moram aqui em Canaã. Seus pais são? O nome? Meu pai é o José Félix, conhecido como seu Teté, né, e minha mãe é a Miriam. Manda um abraço, manda um abraço para eles, né? Falar que já tá na época de voltar de novo. E aqui em Canaã, quem são a sua família? Então eu tenho meus irmãos aqui, né? Tem a Vilma, que é a mais velha de todas, tem o Evandro, tem o Isaqueu, tem o Rafael e eu também, né? Aí tinha 2 que foram embora, moravam aqui, mas já foram embora. Mas graças a Deus, assim, os meus irmãos também são bênção na minha vida, né? Nesse processo aí também eles me ajudaram bastante até hoje, né? Precisar é só bater o fio e vir aqui que eles vêm e é assim, um ajudando o outro, graças a Deus. Amém. Então, no início da entrevista você falou que tinha 2 filhos, né? Como é que eles são? Como é que é o desafio de ser mãe, de trabalhar, se trabalha fora, né? Como é o desafio de ser mãe? E teve um episódio que aconteceu com seus filhos, né? Eles são crianças milagres, né? São. Conta aí pra gente. São 2 milagres. Por que eles são crianças milagres? Então, eu tenho o Guilherme, né? Que agora mais velho, né? Vai fazer 14 anos. E o Vitor vai fazer 11. E assim, os 2, eles são milagres de Deus, né? O Guilherme, em 2021, no ano que aconteceu tudo, o falecimento do pai, antes do pai dele falecer, a gente passou por um processo muito difícil com ele, né, que ele foi transferido para Belém, UTI aérea, né, e ele estava cheio de nódulos e não descobriu o que era, fazia todo tipo de exame e não chegava num diagnóstico. E eu lembro que quando eu estava lá no hospital, ele ficou numa sala, num quarto de isolamento, né? Porque tinha suspeita de ser alguma doença contagiosa. Mas fazia exame, não dava nada. E a médica falou para mim assim, ó, a única suspeita que a gente tem agora é que seja um câncer, um linfoma. E eu sozinha, né? Meu esposo não tinha ido, ele tinha ficado aqui. Ele só foi, acho que uns 15 dias depois. E foi dias bem difíceis, né? E ela falou, a única forma de descobrir agora o que é fazer uma biópsia do pulmão dele. Então ele vai para o centro cirúrgico, ele vai tirar um pedaço do pulmão, né? Para ver o que é. E assim foi. Ele foi, né? Quando ele saiu, ele já saiu direto para a UTI. Ele ficou na UTI 2 dias. Depois disso, a médica liberou para ficar no hotel. Não podia sair da cidade. E a gente ficou no hotel esperando a biópsia, né? E ali sempre orando, pedindo a Deus, né? Porque, assim, nessa hora assusta, porque o câncer, a gente... Não é fácil um diagnóstico desse. E quando a biópsia saiu, não deu câncer, né? Deu tuberculose do embrionário, que é uma tuberculose que não é contagiosa. Né? E eu creio que foi isso que... Eu tenho convicção que foi isso que Deus usou para preparar o meu esposo para poder levar. Foi o momento que ele mais se aproximou também de Deus. Foi um momento assim que ele aceitou o chamado dele, vir para o Ministério de Louvor. Foi um momento assim que depois disso preparou, né? Foi um divisor de águas na vida dele, né? E o Vitor também, da mesma forma. O Vitor quando nasceu, o Vitor nasceu morto, sem sinal nenhum. Os médicos conseguiram reanimar ele,
né? Da mesma forma, fazia todo tipo de exame e não descobria o que ele tinha. Com 6 dias, transferência de novo, UTI aérea, foi transferida, ficou 10 dias na UTI e não descobriu o que ele tinha, né? E porque, assim, pelos meus exames, estava tudo ok. Aí, dele, todo tipo de exame que você imaginar, fizeram no Vitor e não dava nada, né? E quando o Vitor já estava, assim, em um estado bem crítico mesmo, assim, já começando a dar infecção generalizada, que os médicos não tinha mais jeito, Deus, né, tocou numa médica lá, eu vou fazer um exame da toxoplasmose, e fez. Quando descobriu que era toxoplasmose, que ele tinha pegado na gravidez, e eu não sabia, não tinha descobrido. Tá, e direcionaram o tratamento É aí. isso. E aí, graças a Deus, ele tá aí, é um milagre. Toca, né? Tá tocando na igreja, o Guilherme, né, é lá no Data Show na igreja, graças a Deus. Todos os filhos no caminho do Senhor, né? E, assim, uma dica, assim, para as mães que estão passando por algum momento delicado com seus filhos. Nunca perder a esperança em Deus, não tirar os olhos do foco de Jesus. Porque, assim, de tudo que eu passei, de todos os processos que eu passei, eu já vi meus 2 filhos na UTI, eu já enterrei o meu esposo, e assim, eu nunca tirei os olhos de Jesus. É não perder ele de vista. Passou por muita coisa, né? Eu passei por muita coisa nessa vida, mas em todas as coisas, sabe? Eu sempre, tipo assim, um coração grato a Deus por tudo que Ele me fez passar. Porque eu sei que tudo que eu passei foi para Ele me forjar, para Ele trabalhar na minha vida. Tudo coopera, né? Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Amém. Tu é da Igreja de Deus do Brasil, de Canaã dos Carajás, né? Quem são seus pastores e como é a sua relação com eles? Os meus pastores são o pastor Wendel, né? Da Macênia, a pastora Luciana. E eles são bênção de Deus na minha vida, né? Nesse meu processo aí, eles foram anjos que Deus colocou na minha vida para me ajudar, né? E eu sou muito grata a Deus pela vida deles, porque Deus tem suas formas de cuidar da gente. E uma das formas de Deus cuidar de mim durante esse processo foi a vida deles dois. Tem alguma pessoa assim que você se inspira, que você admira? Tem alguém em mente? Sim, tem vários. Assim, mas algumas que eu posso falar aqui, eu admiro muito, eu gosto muito, é a pastora Viviane Martinelli. Acompanha, né? Acompanho ela, tem o livro dela. A pastora Thalita Pereira também, eu gosto muito. São grandes servas de Deus. Então, Danúbia, como é que você se vê daqui a um tempo, daqui para frente? Quais são seus sonhos, suas metas a serem alcançadas? Então, eu hoje, a Danúbia de hoje, eu já consigo, assim, tipo, ver lá na frente, assim, olhar um horizonte e falar, é ali que eu quero chegar, né? Então, assim, o que eu almejo mesmo é que daqui para frente, tipo, o meu ministério, o que Deus tem para fazer na minha vida, através da minha vida, né, seja concretizado, né? Que os propósitos dele para minha vida continue, né? Que eu não pare, né? Que ele seja o centro da minha vida, né? Me direcionando o caminho que eu tenho que trilhar e que eu possa estar atenta e escutar e obedecer a voz dele. O que você diria para aquela pessoa que está desanimada, não sente mais vontade de ir para a igreja, já, tipo assim, passou por algum ministério que foi ferido? O que você diria para essa pessoa? A única forma de você encontrar cura é Jesus. Não tem para onde correr, né? Não tem. Eu sei que hoje é muito grande o número de pessoas que está ferida com a igreja, né? Que se machucou, se magoou e não tem força para voltar. Mas o que eu falo para você é a única forma de você ser curado é em Jesus. Eu lembro que no meu início do processo, quando eu queria sair do Ministério de Louvor, eu ouvi de um amigo querido, falou assim para mim, o lugar onde você vai ser curado é aqui no altar. Então eu agarrei aquilo com todas as minhas forças. Sim. Eu falei, então já que é aqui que eu vou ser curada, eu vou chorando, eu vou ferida, eu vou capengando, mas eu vou. Quantas vezes eu subi no altar, cantei, desci, fui lá para fora para chorar, né? Mas graças a Deus foi ali que eu fui curada. Então, assim, o conselho que eu te dou é, não deixe de ir para a igreja, né? Busque Jesus, leia a palavra, que é nele que você vai ser curado. Muito obrigada por você ter aceito esse convite.
para vir aqui falar não é fácil, né? Expor a vida, expor as dores, o que passou não é fácil. Eu queria que você deixasse uma mensagem para quem está assistindo agora, que você ministre, que Deus tocar no seu coração, para essa pessoa que está assistindo agora, que alcance. E quero mais uma vez agradecer. E é isso, deixe aí sua mensagem final, sua conclusão para os nossos telespectadores. Eu que agradeço, foi um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. E o que eu tenho para falar para você que está aí assistindo é que não importa o que você esteja passando, não importa a situação que você esteja na sua casa, né? A gente tem um Deus disponível a todo tempo que nós podemos clamar e Ele vem ao nosso socorro. Eu falo isso por experiência própria, né? O que Ele vem fazendo na minha vida, o que Ele fez até aqui, para me chegar até aqui, né? Só foi a mão dele. Então, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Que você possa guardar isso no seu coração. Que você tem um Deus que está disponível para te ouvir, para te ajudar, para te curar a todo momento. Um beijo para todos vocês. Então é isso, gente. Muito obrigada para quem assistiu até aqui. E teremos mais vídeos como esse, com convidados especiais, com pessoas aí que vocês tenham certeza que vocês vão gostar de conhecer mais um pouco. Então até a próxima. Se inscreva, curta e comente aqui o que você achou dessa entrevista, desse bate-papo. Então até a próxima e Deus abençoe. Tchau. Amém. Tchau.